A partir de 20 de janeiro, o mundo mergulha numa era de incertezas. Essa é a data em que Donald Trump vai ser reconduzido ao poder nos Estados Unidos, num evento no mesmo Capitólio, do qual ele estimulou ataques antidemocráticos em 2021. Nesse novo mandato, Trump já sinalizou que vai fazer um governo ainda mais radicalizado, abrindo uma guerra fiscal contra a China, apoiando Israel no massacre de Gaza e impondo leis ainda mais rígidas para os imigrantes. Na escala autoritária, Trump vai ter respaldo do Senado, agora de maioria republicana, depois das eleições desse ano. A Suprema Corte já apoia o novo presidente, a partir de indicações feitas pelo próprio Trump no primeiro mandato dele. O novo presidente tem ainda o apoio do bilionário Elon Musk, o dono da rede social X, que é uma esfera pública que pauta grandes debates políticos no mundo. Ou seja, o Trump tem força, poder, dinheiro e agora apoio popular. Sexta-feira, 8 de novembro de 2024. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast do Análise, aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast Em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. A gente continua falando sobre eleições americanas. Vou conversar com o professor Fábio Sá e Silva. Ele é professor de Estudos Brasileiros da Universidade de Oklahoma, pesquisador em temas de justiça, segurança pública e também crise democrática, ou seja, muito providencial a gente conversar no dia de hoje. Fábio, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Gabi, um grande prazer estar sempre aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Acho que antes de mais nada, muito tem se falado sobre, depois das eleições de Donald Trump, essa maioria em dominação dos três poderes, né? Então a gente tem, nesse momento, um empoderamento, vamos dizer assim, dos poderes, né? Os poderes do Trump estão mais fortes nesse mandato também, porque está formando maioria no Senado, na Câmara e na Suprema Corte já existe um cenário favorável por maioria conservadora. Então, para começar a nossa conversa, acho que ela pode guiar a gente para outras instâncias também. Qual que é o risco disso e se o Trump realmente está mais fortalecido por conta desse cenário? Porque a gente já teve outros presidentes com maioria também, com esse cenário favorável. Mas qual é a diferença do Trump assumindo nesse contexto, nesse momento, depois de já ter perdido uma eleição, enfim, e também com uma campanha mais populista do que nunca, né? Bem, Gabi, eu acrescentaria, antes de começar a responder a sua pergunta, também o fato de que Trump venceu essas eleições de 2024 de uma forma mais elástica, né? Inclusive com uma vitória no voto popular em relação ao que ele teve na eleição de 2016 e que republicanos em geral tiveram, né? A gente vinha numa sequência em que republicanos até ganhavam as eleições no colégio eleitoral, mas perdiam no voto popular, né? Trump, então, rompeu com isso, né? Além de também ter conseguido essa maioria no Congresso e contar com a maioria na Suprema Corte. O que isso gera é um risco, né? Porque a gente tem um candidato aí que vem com uma retórica desde a sua campanha, mas na verdade passou os últimos 4 anos, né, com uma retórica do que se diz lá nos Estados Unidos retribuição, né? Ou seja, é alguém que não aceitou perder as eleições de 2020, que se disse vítima ali de fraudes e de uma grande armação por parte dos democratas, e desde então vem jurando vingança, né? Ele, ao longo da campanha, falou, por exemplo, que os maiores inimigos dos Estados Unidos não estão nos Estados Unidos, mas não estão fora dos Estados Unidos, mas estão dentro dos Estados Unidos. Chegou a nomear algumas pessoas, disse que essas pessoas seriam perseguidas pelo seu Departamento de Justiça, né? Isso é uma outra questão também importante, porque o Departamento de Justiça nos Estados Unidos é o Ministério Público do Brasil, tem uma tradição de independência, embora não tenha uma independência funcional realmente como a gente tem no Brasil, né? E Trump disse várias vezes, sugeriu que utilizaria os poderes do Departamento de Justiça para ir atrás dos seus inimigos, né, dos seus adversários políticos.
Então, e acho que finalizaria dizendo que também no decorrer da campanha veio à tona um documento que já era muito conhecido nos Estados Unidos, que é o chamado Projeto 2025, né? Que é uma espécie de uma carta-programa para uma segunda gestão do Trump, que foi feito por um think tank ligado aos republicanos, a Heritage Foundation, e que já ali se vislumbrava a possibilidade de captura da máquina do executivo, né? Com nomeações de pessoas que fossem subservientes, acho que é a melhor palavra, ao presidente, para que ele pudesse realizar aquilo que ele prometia, né? A avaliação ali dos republicanos é que o Trump tinha tido algumas barreiras, né, dentro da burocracia pública durante a sua primeira gestão e que não se poderia correr o risco de se enfrentar essa situação novamente no caso de um segundo mandato. Então, eu acho que essa conjunção de fatores, né, um candidato com um discurso muito agressivo, que vem com uma plataforma de retribuição e de captura do executivo, tudo isso cria um risco muito grande a partir dessa eleição. Sem dúvida, eu acho que você citou a questão do segundo mandato, é uma das perguntas que eu quero te fazer, mas acho que um outro ponto que eu não coloquei aqui, que talvez seja importante de observar, além dessa maioria na Câmara e no Senado que outros presidentes já tiveram, tem um paralelo assim na história dos Estados Unidos. Então, digamos assim que como performance não é totalmente inédito, apesar de fazer muito tempo, né? Como você disse, professor, mas ele conseguiu tudo isso mesmo depois de ter sido condenado. Isso é muito importante, né? Além de ter perdido nas eleições anteriores, o que veio depois, além dos processos que estão em julgamento nesse momento. E aí, quando a gente fala de um segundo mandato, e é isso, né? Trump não conseguiu 2 vitórias consecutivas. Ele perdeu para o Joe Biden e agora está voltando com muita força. Eu queria que talvez a gente comparasse um pouco com o cenário da história do Roosevelt, né? Que ficou 12 anos no poder. Depois a gente teve uma emenda constitucional que mudou esse cenário. Tem muita gente preocupada, professor, e aí eu queria trazer aqui para sua análise, com a possibilidade do Trump mudar esse cenário, porque essa seria a última eleição, né? A última vez que Trump poderia ocupar uma cadeira na Casa Branca, levando em consideração a Constituição e como a política se dá nesse momento. Ele conseguiria mudar esse cenário? Como é que seria isso? E também, imaginando que, sim, seja o último mandato de Trump, se ele não seria mais ousado, vamos dizer assim, no autoritarismo, né, para não medir consequências de onde ele poderia chegar, justamente por ser a última vez. Acho que essas preocupações são justas. O Trump, durante a campanha mesmo, né, ele disse que as pessoas precisariam votar nessas eleições, que depois elas nunca mais precisariam votar, né? Ele usou fez esse jogo de palavras aí, e que as pessoas ficaram um pouco sem entender o que ele queria realmente dizer com isso, né? É E fundamental. algumas fazem essa leitura de que ele pode ser um pouco mais ousado e buscar alguma forma de concentração de poder para além daquilo que a Constituição impõe a ele hoje, que esses seriam os últimos 4 anos. É muito difícil nos Estados Unidos se fazer reformas constitucionais. Uma emenda à Constituição, ela requer uma aprovação qualificada dentro do Congresso, mas também uma ratificação por 3/5 dos estados, né? Eles precisam fazer convenções ou ter sessões nas suas assembleias legislativas que ratifiquem essas emendas. Então é um caminho difícil se o Trump quiser realmente fazer uma emenda constitucional para conseguir um direito a ter mais oportunidades de disputar as eleições, né? Mas ele pode, não precisa ficar restrito à figura dele, ele pode, por exemplo, fazer alterações no sistema eleitoral, fazer algumas outras alterações que tornem menos competitivo, né, o sistema político americano e que permitam, por exemplo, que o J.D. Vance seja um sucessor dele ali sem maiores dificuldades, né? Os Estados Unidos entrariam, então, numa rota muito parecida com a da Hungria, né? Eu acho que o maior paralelo que a gente pode traçar hoje quando olha para o Trump, considerando todas essas questões que nós estamos discutindo aqui, é com o Orbán, que aliás é um modelo para ele, né? Ele já falou várias vezes, assim como também pessoas que estão ali no entorno dele,
que o que o Orbán fez na Hungria, né, é algo em que eles deveriam se espelhar, né? E o que o Orbán fez na Hungria foi justamente isso. Uma vez, e a história do Orbán é tão parecida com a do Trump, que o Orbán também foi primeiro-ministro, depois ele saiu, depois ele voltou, né? E nesse retorno ele aprovou ali um conjunto de alterações legislativas na própria Constituição que representaram, então, esse fechamento aí do regime, né? Na verdade, tornando as eleições uma fachada, né? Porque, na prática, ninguém consegue vencer as eleições do partido dele. Essa era uma outra questão, justamente, que eu queria te trazer, Fábio, se não existe um risco de uma espécie de urbanização, vamos dizer assim, desse novo mandato do Donald Trump, né? Qual é a diferença em relação ao último em 2016, no sentido de estar mais fortalecido e até mais empoderado para tomar esse tipo de decisão, né? Eu acho, Gabi, que esse é o grande risco que a gente corre hoje em relação ao Trump, né? Quando eu olho para esses fatores todos que nós estamos discutindo aqui, o fato de que tem menos obstáculos institucionais, né? E o fato de que tem toda essa retórica aí de perseguição a inimigos internos, né? São sinalizações de que Trump ou não pretende deixar o poder ou pelo menos pretende blindar, né, o sistema político americano a esses que ele vê como seus inimigos. Então, eu acho que é um risco real. Aí a gente tem que prestar muita atenção nas medidas que ele vai tomar. Claro que existe aí, os Estados Unidos, por mais que o Trump esteja hoje, como a gente está dizendo aqui, empoderado, né, também é um país um pouco mais complexo do que a Hungria. Então, é um país federativo, por exemplo. E é um país, então, que os estados podem servir ali como uma espécie de uma trincheira de resistência a uma liderança como o Trump, como já serviram no passado. A gente se lembra aí das medidas que governadores tomaram ali, que contrariaram o Trump, inclusive governadores do partido dele, né? Você deve se lembrar que uma das tentativas do Trump de fraudar as eleições em 2020 envolvia ligações que ele fez para oficiais republicanos da Geórgia, né? Pedindo para que essas pessoas não certificassem as eleições, que arrumassem votos para ele. Nada disso foi feito, apesar de serem pessoas do partido dele, né? Existem também juízes que são republicanos, mas que não são trumpistas necessariamente, né? E muitos desses juízes deram liminares, por exemplo, ou deram decisões mesmo contra alguns casos que foram ajuizados em torno dessa questão das eleições de 2020, né? Diversos casos, na verdade. Então, acho que tem aí um mosaico mais complexo do que o da Hungria, mas tem também algumas condições que já são mais semelhantes do que foram no passado e que, portanto, podem colocar isso como uma rota possível, né, para esse segundo mandato. Sem dúvida. E quando a gente fala desse fortalecimento em todos os poderes, né, uma dominação, vamos dizer assim, no Congresso, na Suprema Corte também, facilita a aprovação de reformas conservadoras. Eu queria, pela sua experiência, perguntar quais podem ser, e levando em consideração a campanha eleitoral do Trump também, um dos pontos ali que foram mais discutidos e de uma maneira muito ferrenha foi a questão da imigração. Direitos reprodutivos também são uma preocupação, tanto que veio de uma maneira muito forte no discurso da Kamala Harris quando ela reconheceu a vitória do adversário dela. Então, o que você destacaria como as maiores preocupações a partir de agora nesse sentido da intenção de Trump levar essas reformas para frente, até como um projeto de campanha eleitoral? De cara, eu acho que nós vamos ter que prestar bastante atenção nas medidas que ele vai tomar em relação à imigração, porque foi uma promessa muito clara que ele fez, né? De que no primeiro dia da gestão dele, os Estados Unidos assistiria a maior operação de deportação que já houve na história do país, né? E por que que isso é uma coisa complicada? Porque a deportação não é algo simples assim, né? Não é que você sai na rua, as pessoas têm ali algum tipo de marca, né, que permita você saber quem é ou quem não é um migrante numa situação regular, né, em relação à legislação americana, que você possa simplesmente pegar e deportar, né?
Existem muitas dessas pessoas que, inclusive, estão numa situação irregular, mas estão aguardando, por exemplo, uma audiência, onde o caso delas, aí tem pedidos aí de asilo, né? Isso ainda está para ser decidido pelo próprio judiciário americano. Então, provavelmente, para você conduzir uma operação cinematográfica, né, de deportação de pessoas, você vai cometer violação de direitos civis, você vai entrar na casa das pessoas, fazer processos de revista, né, que estão em contrariedade à jurisprudência da Suprema Corte, por exemplo, né, e você também vai violar direitos dos estados, porque no princípio ali existe uma esfera de autoridade dos estados, né, que não pode ser violada pelos agentes federais. Então, na campanha, o Trump falou, inclusive, que poderia chamar o exército para participar de algumas dessas atividades, né? Enfim, vai ter esse tipo de conflito, tanto federativo como também em relação a direitos civis. E na Suprema Corte já tem anunciado aí uma agenda, né? Que aí está mais no campo conservador mesmo, dos valores, né? Das questões culturais, onde se pretende avançar mesmo nessa agenda a gente está chamando aqui de direitos reprodutivos, né? Mas tem também outras coisas. Isso no limite passa pela questão de contracepção, né? Que é um direito reprodutivo, mas também chega, por exemplo, até mesmo a casamento homossexual, né? Na decisão Dobbs, que foi a que reverteu a jurisprudência da Suprema Corte que autorizava o aborto, os juízes conservadores já anunciaram ali que essas seriam as duas próximas batalhas que eles eventualmente travariam, né? Porque eles enxergam que tudo tem a mesma raiz constitucional. Então, reverter as decisões que permitem as mulheres consumir medicamentos contraceptivos e talvez comercializar isso entre estados, e também até mesmo chegar, né, na proibição aí não na proibição do casamento homossexual, né, mas em eliminar o caráter de direito constitucional disso e permitir que os estados regulamentem como era no passado antes da decisão Obergefell. Professor, um outro ponto, acho importantíssimo a gente ficar atento a essas guinadas, né, do autoritarismo do Trump, mas também tem um outro ponto importante que é a questão da justiça. É muito simbólico que ele seja o primeiro presidente dos Estados Unidos condenado e respondendo a tantos processos na justiça. E claro que nesse momento se discute também o quanto a questão política vai parar sobre esses processos, quer dizer, realmente agora eles vão para frente ou não. Até já saíram algumas reportagens mostrando que 2 processos que o Trump está respondendo nesse momento lá na Justiça dos Estados Unidos podem ser anulados, porque tem um procurador especial do Departamento de Justiça que está analisando essas possibilidades de cancelar os processos. Uma apuração da Associated Press que foi feita, né, com fontes do departamento, e aí isso poderia ser feito com base em parâmetros justamente do Departamento de Justiça, que determina que presidentes em exercício nos Estados Unidos não podem ser processados. Essa é uma coisa. A outra, que já estava sendo discutida quando o Trump perdeu as eleições, é sobre a possibilidade de conceder um perdão a si mesmo, né, num papel de presidente. E, em tese, essa medida valeria para crimes federais, só que isso nunca aconteceu, né? Foi uma ferramenta que nunca foi utilizada nos Estados Unidos. Então, eu pergunto sobre essas duas coisas, porque são muitos processos hoje que estão sendo julgados contra o Donald Trump. Ele vai conseguir se blindar e ele poderia fazer uso desse recurso, dessa ferramenta do perdão? Olha, Gabi, eu vou até adicionar uma camada aí de complicação Por favor. a esses fatos que você relatou aí, porque alguns dos processos que estavam em curso contra o Donald Trump, eles já estavam sendo um pouco colocados ali em banho-maria, né? Por conta da decisão da Suprema Corte que disse que presidentes têm imunidade em relação a atos cometidos de ofício, né? Atos que são privativos da presidência. Esses processos tinham a ver ali com a tentativa do Trump de subverter os resultados eleitorais de 2020. E aí há uma argumentação de que algumas coisas que ele fez ali era na sua condição de presidente, que estava tentando zelar pelo processo eleitoral
para que fosse rígido, etc., né? E isso já estava, então, comprometendo. Essa decisão da Suprema Corte já vinha comprometendo um processo importantíssimo, né? Além disso, tem essas questões que você colocou. Tanto a possibilidade do auto-perdão, né? Como também essa outra questão aí da a tradição que existe dentro do Departamento de Justiça de não, enfim, processar, né, presidentes em exercício. Então, olhando para tudo isso e olhando para o fato de que não há, como a gente discutia anteriormente, né, na arquitetura institucional dos Estados Unidos, uma força que seja capaz de impor limites ao Trump, pelo menos em princípio, né, a minha tendência é dizer que esses processos vão todos, né, para a gaveta, ou realmente eles vão todos ser extintos, né, e que Trump vai, então, ficar completamente livre, né, de qualquer persecução penal por esses fatos aí que ele alegadamente cometeu. Acho que tem alguns que estão muito bem comprovados ali, né, no sentido de que ele teria cometido, como, por exemplo, esse da tentativa de subversão eleitoral. Então, eu acho que os Estados Unidos, acho que a ironia aqui é que os Estados Unidos, que é um país, né, que ali nas suas origens se dizia que ele foi construído como um país de leis e não de homens, né, no fundo, está se mostrando um país que foi incapaz de efetivar as leis contra esse homem especificamente, né? E eu acho que o Brasil tem que olhar para isso e tirar disso uma lição, né? Eu acho que a gente tem que ficar numa outra posição em relação aos Estados Unidos no que se trata, por exemplo, de responsabilizar o ex-presidente Bolsonaro. Sem dúvida, né, Fábio? Eu acho que o fato de Donald Trump não ter sido condenado, no caso do Capitólio, né, e desse processo ter sido conduzido dessa forma, a gente ainda com esse caminho em aberto aqui no Brasil e está sob investigação, acende um alerta muito importante para as nossas instituições, né? Acho que esse é um ponto fundamental de paralelo com o governo brasileiro e com a extrema-direita aqui no Brasil. Até sobre isso, acho que vale a pena talvez trazer uma reflexão a respeito da politização da justiça, né, nesse momento, e é algo que se discute muito no Brasil e que a extrema-direita utiliza também para dizer que muitas vezes o ministro Alexandre de Moraes tomou decisões ao longo de todos esses anos como alternativa para proteger, de certa forma, o Estado Democrático de Direito. Enfim, é uma discussão que gera um debate há muitos anos. E isso também está sendo posto com a eleição, né, com a vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos, né? O quanto que isso vai conturbar a justiça nos Estados Unidos. Eu queria talvez trazer essa reflexão aqui para a gente pensar até que ponto isso é um reflexo dos nossos tempos, né? E o quanto o fato de a gente ter tido tantos retrocessos em relação à extrema-direita também provoca a justiça para que ela tenha que tomar medidas também para ser uma espécie de contrapeso em momentos como esses. Então, a agenda substantiva, né, da extrema-direita, por exemplo, toda essa regressão em direitos civis, em direitos sexuais reprodutivos, né, isso também a justiça acaba tendo que atuar. E, no caso americano, atuou para legitimar, né, essas mudanças, inclusive desfazendo decisões que eram paradigmáticas na história constitucional daquele país, né. Mas eu acho que quando a gente fala da extrema-direita, e de figuras como Trump ou Bolsonaro, o que é mais delicado realmente é a falta de compromisso desses indivíduos com relação às normas democráticas, né? Porque a justiça ela pode não se meter em alguns debates que são mais políticos no sentido de policy, como a gente fala no inglês, né? De preferências, de como as coisas têm que ser organizadas, né? Como que enfim, quais são aí os direitos que as pessoas devem ter, né? Agora, a gente está falando aqui da arquitetura do sistema democrático, né? Das condições pelas quais alguém acessa o poder e exerce o poder, né? E isso é muito fundamental nos nossos estados, né? É uma condição, inclusive, a partir da qual você pode construir um debate saudável sobre preferências de política pública, né? E na medida em que essas pessoas começam a investir contra isso, inclusive fazendo uso, por exemplo, de mentiras,
ou abusando do poder econômico, eu acho que e aí aqui é que é uma questão importantíssima, né? Se não há outras forças na sociedade que conseguem se colocar contra isso tudo, acaba que para a justiça se coloca ali uma situação de ou fechar os olhos e com isso se deslegitimar completamente perante a história, ou então tomar algumas iniciativas, né? Só que aí no momento que ela toma essas iniciativas, evidentemente que há esse tipo de cobrança, esse tipo de acusação de politização, etc., né? Mas eu não vejo, por exemplo, que no Brasil, claro que se pode discutir aí casos específicos, né? A dosimetria das penas das pessoas que estão sendo acusadas no âmbito do 8 de janeiro, mas acho que muito do que, a maior parte ali, com certeza, né, do que foi feito pelo TSE e um pouco do que foi feito ali pelo STF no âmbito desses inquéritos, não apenas tinha um respaldo legal, mas também se deu no vácuo, né, dessas outras instituições e dessas outras forças sociais. E a gente deve muito da preservação da democracia a isso, porque estava claro ali, pelas provas coligidas em torno dos inquéritos do 8 de janeiro, que existia todo um script ali para se dar um golpe, né, no país, para se editar um decreto que levaria eventualmente à anulação das eleições. Se isso ia dar certo ou não, é uma questão que fica em aberto, né? A gente não tem contrafactual nesses casos, mas é melhor não correr o risco, né? E acho que graças um pouco à atuação da justiça a gente acabou não correndo. Sem dúvida. Outra questão judicial que me lembrou, né, foi o do bilionário Elon Musk, que acabou saindo super fortalecido, né, com a vitória do Donald Trump nas urnas, que doou dinheiro para a campanha eleitoral do Trump e que fez uma espécie ali de mega cena com os eleitores, que de certa forma estava incentivando que as pessoas votassem no Partido Republicano. E ainda assim, foi uma espécie de desafio à justiça também, né? Demonstração de poder, não só poder agora que eventualmente até vai assumir um cargo no governo de Donald Trump. Então, todas essas questões são colocadas ali, né? A liberdade de expressão e como o algoritmo também beneficiou o Donald Trump na plataforma do X, que é a plataforma do Elon Musk. Então, tudo isso acho que está no bojo dessa conversa que a gente teve aqui, Fábio. Eu quero muito agradecer a sua presença. Foi muito didático para a gente entender um pouco do que vem por aí e quais são os alertas, né? Para além da própria vitória do Trump, mas quais são os pontos principais que a gente tem que estar em alerta a partir de agora. Quero muito te agradecer, o Fábio Sais Silva, professor. Deixa eu só pegar o crédito direitinho aqui, gente. Professor de Estudos Brasileiros da Universidade de Oklahoma, pesquisador em temas de justiça, segurança pública e crise democrática. Obrigada, Fábio. Até mais. Obrigado, Gabi. Um abraço para você e para toda a sua audiência. Obrigada, um prazer te ouvir. Até mais. A gente vai chegando aqui ao final do Em Detalhes e eu quero lembrar a você que a gente vai ter uma nova turma de aulas do Empreendedor Mestre. Então, a gente vai ter no dia 14 de novembro, 8 horas da noite, a estreia dessa nova turma. Você pode fazer a sua inscrição para a terceira turma, para aprender, para alçar o seu negócio finalmente, né? Pegar esse sonho e colocar em prática. Então, tudo isso você vai aprender com os melhores professores, ferramentas, técnicas de mercado para você saber qual é o melhor caminho para você seguir. Então, você acessa em detalhesicl.com.br, garante a sua vaga, essa primeira aula é gratuita e lá você fica sabendo de tudo que vem por aí. Obrigada, você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com o Mercado Investimentos. Na sequência tem Rolê ICL e depois, 6 horas da noite, ICL Notícias segunda edição. Lembro também a você que não consegue acompanhar o Em Detalhes pelo YouTube, que você pode nos ouvir no feed da sua plataforma de áudio preferida em qualquer momento do seu dia nas suas atividades. Valeu e até a próxima. A Universidade de Harvard fez uma pesquisa que tem um resultado interessantíssimo. Uma história bem contada tem a possibilidade de aumentar em até 50% as vendas em relação a uma história mal contada de determinado produto. Mas não é só a venda de um produto que uma história bem contada pode ajudar. Ela pode ajudar as pessoas a se engajarem numa causa. Ela pode ajudar as pessoas
a fazerem uma revolução. O poder das histórias é muito grande. E é por isso que no dia 14 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai lançar a nova turma do Empreendedor Mestre com a aula O Segredo das Vendas e da Persuasão. Como contar uma história que pode melhorar suas vendas, melhorar o engajamento das pessoas e te fazer alcançar o seu objetivo. Se inscreva agora gratuitamente nessa aula histórica e imprescindível. E no dia 14 de novembro a gente está junto. Um abraço.